Muito bem, voltamos com o TV News desta sexta-feira. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa. Olha, o Dr. Paulo Roberto já passou a maquiagem, já está prontinho aqui nos estúdios e já vamos falar desta obra-prima e alguns filmes que o vento levou. Mas antes disso, o Fernando Palmeira correu logo cedo hoje e traz para nós agora detalhes de mais um Natal dos Folguedos. Vamos ver os detalhes? Acompanhe. A beleza das tradições das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, faz com que todos nos mobilizemos para as festas em casa e também nas vias da cidade, nos pontos de encontro, onde o nosso visitante também se faz presente, mostrando a riqueza da nossa cultura e do nosso folclore. Exatamente é isso que nós queremos que você se programe para prestigiar e também curtir esse momento tão importante do final de ano. Estou aqui com Juliana Torres, que é assessora técnica da Secretaria Municipal de Turismo e fala sobre a programação do Natal dos Folguedos em Maceió. Exatamente. É uma festa muito bonita que nós preparamos com muito carinho para todo maceioense, para todo o povo da terra e para os turistas que nos visitam nessa época do ano, né? Então nós começamos no final de semana passado, tivemos 7, 8 e 9, com folguedos, com músicos da terra, buscando valorizar justamente todo esse pessoal que trabalha o ano inteiro e resgatar a nossa cultura, fazer com que o nosso Natal seja tradicional. Com o Papai Noel de férias aqui em Maceió, tem uma casa lá do Papai Noel, ele trajando a típica sandália showboy do nosso sertão, todo com traje diferenciado, nada daquele traje pesado. Nós temos uma parceria também com a Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes. Estamos com 27 restaurantes montados no preço único de R$15 cada prato. Todo mundo preparou com muito carinho um prato único de cada restaurante para enaltecer também a nossa gastronomia. Afinal, os nossos turistas, eles nos procuram não só pelas belezas naturais, mas também pela nossa gastronomia. O Brasil é riquíssimo em folclore e Alagoas é um dos estados mais ricos do Brasil. E aqui o turista chega, já no caso do Porto, encontra já manifestações folclóricas dos nossos folguedos. Mas temos uma programação que já está em evidência na Orla de Maceió, estrategicamente montada, uma programação belíssima que segue também nesses dias 14, 15 e 16. Isso, nós voltamos hoje, né, 14, 15 e 16, com muitos folguedos. Hoje a gente também vai ter a participação do Chau do Pife, enaltecendo a nossa cultura. Amanhã a gente segue com mais folguedos e o Maracatu Baque Alagoano. E no domingo, mais folguedos e o grupo Cai Dentro, com muito choro, muita música brasileira. Se nós formos mensurar aqui o número de pessoas, tanto os nativos quanto os visitantes, o número de pessoas aplaudindo e assistindo os nossos folguedos tem crescido consideravelmente. Tem crescido sim. O que nos dá um exemplo muito grande disso é que final de semana passado nós tivemos o espaço lotado todos os dias, mas o pessoal que fica do lado de fora só assistindo mesmo e aproveitando a beleza da festa. Além de artistas tipicamente alagoanos, como o Chau do Pife, que é o exemplo que a gente dá, além de outros grandes artistas, fazendo com que o próprio folguedo folclore ganhe relevância. Exatamente. Final de semana passado nós contamos também com a Eliezer Seton, o Vado e a Fernanda Guimarães, todos muito tradicionais, todos da terra e que enalteceram ainda mais a nossa cultura. Quais são os locais onde os que gostam de apreciar a nossa cultura podem ir aplaudir, assistir e se deleitar? O Natal dos Folguedos está acontecendo na Orla de Pajuçara, em frente ao Yacht Clube Pajuçara, pertinho ali da feirinha de artesanato, sempre a partir das 17 horas e estendendo a programação até as 22. Para participar é só chegar e a hora de início desses espetáculos? É só chegar, é totalmente gratuito, exceto a questão dos restaurantes, mas ele começa sempre às 17 horas, os folguedos começando às 17h30 e os shows musicais sempre a partir das 20 horas. E a hora para encerrar? 22 horas, 22h20, dependendo do público. O público, quando pede um pouco mais, a gente estende um pouco mais. Programação belíssima, riquíssima para você que nos visita, para você que é nativo, que mora aqui em Maceió, em Alagoas ou em qualquer outro estado vizinho. Venha também participar, prestigiar, viver a beleza da nossa rica cultura e dos nossos belos folguedos folclóricos. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ayrton de Mello, no canal 25 da NET.
Muito obrigado ao Fernando Palmeira. Gente, chegou a hora de falar deste livro aqui. Paulo Roberto Canizaro e alguns filmes que o vento não levou. Para introduzir essa entrevista, eu vou ler um trecho do que tem aqui nessas páginas. Preste bem atenção, que é muito legal. Falar sobre sonhos é como falar de filmes, uma vez que o cinema utiliza a linguagem dos sonhos. Anos podem passar em um segundo e você pode ir de local para outro. É uma linguagem feita de imagens e no verdadeiro cinema, cada objeto e cada luz significa alguma coisa, como em um sonho. Frederico Fellini. Muito bom dia. Fantástico. Bom dia, Mauro. Explique você o que é esse livro, porque quem já sentou aqui para falar de história política, agora traz esse presente para os alagoanos. Como é que é isso? Quanta criatividade. Bom dia mais uma vez, doutor. Bom dia, Mauro. É um prazer mais uma vez estar aqui. Muito obrigado. Na verdade, eu não sou especialista de cinema, eu sou um amante de cinema, é bem diferente, né? Na verdade, eu não escrevia sobre cinema, né? Nunca escrevi sobre cinema. Eu escrevo sobre política, sobre economia, a parte de direito, mas aí é o lado do sonho, exatamente. A minha paixão realmente é cinema. Qual foi a ideia do livro? É tentar decompor a vida do cinema nos 120 anos dele por décadas, ou seja, começa lá no início nos irmãos Lumière, e inclusive um deles, o Auguste, que é o principal, vamos dizer, criador de cinema, ele disse que ele mesmo, criando o cinema, não acreditava no cinema, vamos dizer, na vitória comercial do cinema. 100 e poucos anos depois, o cinema é essa indústria poderosa de, vamos dizer, de produzir sonho. E o próprio Fellini, você citou o Fellini aí, ele disse que talvez o cinema seja a arte mais perfeita para contar a vida. Porque o cinema permite tudo, e essa é a proposta do livro. Mostrar todas as possibilidades do cinema. O cinema é inesgotável. Se você tentar colocar uma definição para o cinema, não consegue, porque ele tem todas as possibilidades. Você deve se lembrar, num determinado período, Luiz Severiano Ribeiro começava um filme assim, cinema é a maior diversão. Sim. Foi tirada aquela frase, basicamente, do cinema, porque ele hoje é beleza estética, ele é reflexão, ele é entretenimento, ele é diversão, mas ele é, vamos dizer, contar a vida, como diz o Fellini. Que maravilha. E o livro já é um sucesso, inclusive esse livro já está na Europa, né? Tá. Como é que é lidar com isso? Eu fico assim realmente encantado de poder te entrevistar mais uma vez e tenho certeza que quem está em casa está falando, Mauro, como é que eu faço para comprar este livro? Já está aqui em Alagoas? Já está em tudo que é lugar, já está nas livrarias, está na loja americana, está no Submarino, está na Amazon, tá? Qualquer acessor à internet aí, você já vai achar o livro. O livro foi lançado na terça-feira, foi um sucesso, uma festa muito bonita lá em Recife. E agora eu estou indo para São Paulo também para fazer uma outra festa. O livro foi um sucesso. Que maravilha, muito sucesso e sucesso merecido. Quero lhe fazer uma pergunta, não vou perguntar mas alguns. Os filmes, os melhores, na tua opinião? Veja, essa é uma pergunta difícil de responder, porque, veja, todo mundo que pegar esse livro vai olhar assim e dizer, poxa, por que ele não citou o filme tal? Não dava para citar todos os filmes. O que é mais significativo é, em cada década, eu tentei pegar os filmes que representam aquele momento. Ou seja, tem um capítulo, por exemplo, sobre o ano de 1939. O ano de 39 é o ano mais importante da história do cinema. Porque em 39 foram produzidos 450 filmes de excepcional qualidade. O Vento Levou, No Tempo da Diligência, Adeus Mr. Chip, Vitória Amarga, a Greta Garbo aparece, vamos dizer, esplendorosa. Então, é o grande ano do cinema, para quem é amante do cinema como eu, é o ano de 39. E o ano de 68, na minha visão, é o ano mais importante, porque acaba o Código de Censura, aparecem as primeiras cenas do Nu Frontal, é o ano de 68. Para quem é amante de cinema, todos os períodos aí tem filmes importantes. Eu, como gosto do cinema clássico, eu gosto da década de 30 e 50. E aí me permite dizer que sou um bom conhecedor da década de 30 e 50, porque eu praticamente assisti todos os filmes. Então não teria um grande filme, mas se tivesse que escolher um, eu escolheria Cidadão Kane, que para mim é um marco do cinema, a mudança, o tipo de filmagem, a câmera, a angulação. Então eu acho que esse é o grande filme na minha vida.
Mas, evidentemente, em cada década eu tenho um grande filme também. Os épicos, Ben-Hur, que eu acho um filme excepcional, Doutor Zhivago. Então, tem milhões de filmes que são muito bons. Tem um pouquinho de dificuldade com o cinema um pouquinho mais moderno, porque eu acho que é um cinema um pouquinho mais vazio de conteúdo, né? Ele está muito preso aos efeitos especiais e, às vezes, se preocupa pouco com o conteúdo. O Roberto Butler, que é um dos filósofos, um grande, vamos dizer, pensador também do cinema, ele diz uma coisa que é interessante. Talvez seja possível fazer um filme com sabor e com saber. Então, quer dizer, esse é o grande conteúdo. Eu acho que o cinema tem que buscar o sabor com o saber. Chega agora uma pergunta do nosso produtor, Alexandre Lino, querendo saber a tua opinião sobre a trilogia do Poderoso Chefão. Veja, esse aí é inigualável. O Poderoso Chefão está aí dentro, talvez seja o maior marco do cinema, aquela trilogia, e principalmente talvez um dos maiores artistas, o Marlon Brando. Seguramente, se você for fazer uma história do cinema, entre os 5 ou 6 grandes atores do cinema, o Marlon Brando está entre eles. Eu acho ele admirável como ator, a obra dele é muito boa. O lado pessoal dele é que é horroroso, né? A vida dele toda, eu inclusive conto aí, é talvez um dos artistas com o lado mais trágico da vida, perdeu filha, que se suicidou, se meteu com drogas, a vida afetiva dele foi extremamente destrutiva. Nesse último capítulo do filme, do livro, eu fiz um apanhado da vida das grandes estrelas do cinema, talvez as 50, e é curioso o lado trágico da vida dela. Não tem uma grande diva dessa que viveu bem, porque não conseguia conviver com sucesso. É interessante demais o último capítulo. Sem dúvida nenhuma. Olha aí, gente. Olha, estamos pertíssimo do Natal. Fica aí para você essa opção maravilhosa de presentear. Eu acho que você tem que comprar 2. Um para você e outro para dar de presente. É verdade. Porque é fantástico. Basta ouvir aqui as palavras do nosso querido Paulo Roberto Canizaro. Agora, doutor Paulo, pensou alguma vez na tua vida em atuar, em fazer alguma coisa? Não. Nunca? Não. Só, ou seja, a visão estática do cinema, né? Tem tem um filme interessante, inclusive, recente, que quem não assistiu eu indico, que é O Artista, é um filme que ganhou o Oscar de 2012, que conta exatamente a história do cinema com o cinema mudo. E ele é singular para mim, porque talvez seja o filme que mais expressou como o cinema evoluiu e como foi colocar o som no cinema. Né? O próprio Chaplin, você sabe que ele foi um resistente, que ele nunca quis o som. E quando coloca o som, vários artistas que estavam no cinema mudo simplesmente desapareceram porque a voz não combinava com a imagem. Então eu aconselho a assistir O Artista, que talvez seja a síntese desse livro todo. Que maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo agradecendo mais uma vez Dr. Paulo Roberto Canizaro e alguns filmes que o vento não levou. O livro é fantástico, agora o título é de uma felicidade assim gigantesca. Muito obrigado pela presença. Mauro, mais uma vez, obrigado pelo espaço e aos leitores amantes de cinema. Leiam porque é um livro didático sobre a história do cinema. Vamos para o intervalo mostrando o livro aí, para quem chegar agora já sabe. Olha aí para você, presentaço de Natal. O Márcio André vai comprar uns 10. 6 para as namoradas, 1 para a vizinha que ele está apaixonado. E o Márcio já atuou no filme As Tranças do Tio Careca. Eu volto já com muita notícia para você, não saia daí.